meninos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou super, hiper, mega feliz, malta, porque estamos de volta com a minha série favorita, que é o Back to School. Para quem já é um bocadinho antigas aqui do canal, sabe que nós já fizemos esta série aqui 2 vezes, por isso, se vocês não viram, eu vou deixar nos cards e no link na descrição. Vão lá, deem uma vista de olhos, pessoal, para vocês. Pode ser que tenha algum vídeo que vos ajude para este ano letivo, visto que este ano eu vou trazer vídeos um bocadinho diferentes dos outros anos. E então hoje eu vou falar um bocadinho do meu primeiro ano de faculdade. Antes de mais, quero agradecer a toda a gente que pediu para trazer este vídeo. Um beijo, Carol. Carol, se estás a ver este vídeo, obrigada por teres pedido, linda. E hoje, então, vamos falar como é que correu o meu primeiro ano. Quero desejar, antes de tudo, boa sorte a todos os calores que vão entrar este ano na faculdade, corra tudo bem, tenham um ano incrível, aproveitem, pessoal, passem a voar, vocês vão ver que agora estou no início, estou com esses meses, e quando vocês irem derem conta, vocês já vão estar a terminar o vosso primeiro ano de calor. Aproveitem, é um ano que passa a voar, lutem por aquilo que vocês querem, nunca desistam dos vossos sonhos e por isso, vamos lá começar. Para ser mais fácil, eu tenho aqui alguns tópicos ao meu lado, também vou começar por falar de primeiro semestre e mais para a frente do vídeo eu vou falar do segundo semestre. Não tem lógica estar a juntar os dois, visto que para mim o primeiro e o segundo semestre foram semestres completamente diferentes. Basicamente, para quem não sabe, eu estava no curso profissional técnico de apoio à infância e agora saltei para um curso profissional superior de apoio à infância, que basicamente, querendo ou não, é muito parecido. Basicamente, então, o primeiro semestre eu tive 6 cadeiras, ou seja, cadeiras de disciplinas. As disciplinas que eu tive foi Ciências da Terra e da Vida, Psicologia do Desenvolvimento, TIC de Apoio à Infância, Dinâmicas de Grupo e Trabalho em Equipa, Português, Fundamentos de Matemática. Foram essas as disciplinas que eu tive. Foram basicamente disciplinas que eu já tinha apanhado pelo menos uma vez no meu secundário. Então, querendo ou não, eu já estava meio que com a ideia de como é que poderia ser as disciplinas. Basicamente, como é que foram dadas as aulas? As aulas, basicamente, o primeiro semestre em si foram aulas muito teóricas, foi um semestre muito de teoria e eu realmente apanhei um bocadinho aí de choque. O primeiro semestre, que posso dizer, foi um semestre de muito hábitos, muita habituação, porque eu não estava habituada ao ritmo que eu, digamos, acabei por apanhar na faculdade. Eu estava habituada que, por exemplo, os professores me dissessem que eu tinha que fazer aquilo e acolá, que não podia fazer aquilo, mas cheguei à faculdade e eu senti que basicamente quem tomava, digamos, as decisões por mim sou eu, não eram os professores, visto que os professores também têm tantos alunos, tantas turmas, que meio que eles acabam por, digamos, lixar para o que é que vocês têm que fazer ou o que não têm. Vocês é que têm que tomar conta de se vocês têm que estudar, se não têm que estudar, se têm que fazer aquele trabalho naquele dia ou se preferem fazer no outro. As aulas eu chegava às aulas, os professores tinham os PowerPoints e davam as matérias. Basicamente também foi um choque para mim porque eu estava habituada a ter aulas de 90 minutos e passei a ter aulas de 3 horas. Claro que eu tinha um intervalo no meio das aulas de 10, 15 minutos, mas que mesmo assim é um bocadinho complicado para quem não estava assim muito habituada e eu tive que me habituar. O bom é que pelo menos os meus professores foram-me habituando, pelo menos a mim aconteceu isso, que foram-me habituando aos poucos, sem dúvida, às aulas, ao ritmo de faculdade, e foi bom, em vez de eles colocarem tudo em cima da mesa, eles foram-nos colocando assim aos poucos, e foi uma ajuda para mim, um auxílio importante para mim, e eu espero muito que também corra isso com vocês e que os vossos professores ajudem nestes processos de início de faculdade, que não é fácil, porque é muita coisa para vocês estarem a assimilar ao mesmo tempo, mas eu espero que vocês, os vossos professores, também contam isso. E mesmo se os vossos professores, alguém de fora, alunos mais velhos, ou mesmo alguém do vosso ano, que vos consiga também conseguir, que vocês consigam habituar. Em relação à avaliação, também foi completamente diferente do meu secundário. Basicamente eu estava habituada a que os meus professores avaliassem, digamos, ao longo do tempo e que avaliassem-me através de trabalhos. E cheguei à faculdade, os meus professores começaram a avaliar através das frequências e de algum trabalho que eu tivesse. Mas era muito estranho porque havia disciplinas, por exemplo, há muitos professores que vocês podem acabar por apanhar na faculdade, que basicamente vocês têm um ano inteiro, digamos 5 meses, se eu não estou em erro, ou seja, um semestre inteiro em que vocês dão a disciplina toda e basicamente chega um dia que o professor vosso pode dizer: olha, vamos dar a matéria toda e vocês vão ter só uma frequência, ou seja, um teste, para avaliar esse semestre, ou seja, essa cadeira, e a nota depende dessa frequência. Não foi um bocadinho complicado eu gerir isso, porque eu estava habituada a ter módulos, acabava de ter módulos e tinha um teste. E não logo, por exemplo, ter uma matéria toda que fosse comparada a 3 módulos e ter um teste para 3 módulos. Ou seja, eu não sei se fiz muito bem entender, mas foi um bocadinho complicada a diferença da avaliação. Mas eu tive a sorte, pelo menos na maioria das minhas disciplinas, eu dava um bocadinho de matéria e os professores metiam um teste e depois dava mais o resto da matéria e os professores metiam outro teste. Em relação às minhas expectativas e às realidades,
foram completamente pelo tiro pela culatra, porque não foi exatamente aquilo que eu estava à espera. Por isso eu digo já, não vou com expectativas, porque vai ser horrível se vocês não cumprirem isso, vai ser muito estranho. Eu sem dúvida estava com expectativas que ia ser igual ao secundário, que como eu estava no mesmo curso e o ritmo ia ser igual, e eu vi que realmente não era igual e foi completamente diferente, por isso as expectativas em relação ao primeiro semestre não foram iguais às realidades que aconteceram. Em relação ao horário, o horário foi um bocadinho chato para mim, eu realmente não sou assim muito apelativa, não gostei muito do meu horário, em geral no primeiro ano de faculdade, eu não gostei, visto que eu estou em CETESP, o horário que eles nos deram para o primeiro e o segundo semestre foi basicamente o horário da tarde. E eu realmente não gostei muito porque eu estava habituada a ter aulas de manhã, a acordar cedo e às vezes tinha aulas à tarde e então tinha aquele tempinho à tarde para fazer. E como eu tenho aulas à tarde, é uma chatice, pessoal, porque assim, vocês vão ter que mais ou menos acordar cedo, mas também vocês não acordam cedo porque na noite passada vocês tiveram a fazer alguma coisa e acabaram por ir dormir tarde. Depois vocês acordam mais ou menos cedo, mais ou menos tarde, depois vocês têm aquele tempão todo à tarde com aulas. E eu senti que eu perco muito tempo, ou seja, tempo que eu podia estar a gravar um vídeo, ou tempo que eu podia estar a fazer um trabalho para a faculdade mesmo em si, e eu perco porque eu estou nas aulas, e se eu tivesse se calhar aulas de manhã era muito mais fácil para mim e eu estaria mais habituada. Mas foi o horário que eu deram e eu tive que aguentar com ele. Em relação a trabalhos, testes, livros e coisinhas assim, pelo menos no primeiro semestre eu tive muitos testes, claro que eu tinha uma disciplina ou outra que também tinha trabalhos, mas a maioria era frequências e basicamente eu posso dizer que tinha 2 frequências por cada cadeira, claro que havia uma disciplina ou outra que eu se calhar só tinha uma frequência, mas a maioria foi assim. Em relação a livros, malta, na faculdade não há livros! Não há livros, há sebentas para quem quiser, como é óbvio, mas eu por acaso não usei sebentas e eu nem sei como é que eu faço para adquirir essas sebentas, mas pelo menos não há livros. A mim, por exemplo, eu tenho um Moodle, que é a página da minha faculdade e que tem lá o Moodle e que os professores metem lá os PowerPoints ou fichas que nós tenhamos para fazer e lá então fazemos, através disso temos então os tais livros. Bem, malta, estava neste momento a editar o vídeo e se calhar não expliquei uma coisa tão bem. Na faculdade, sim, há livros, só que por vezes vocês usam mais do que um livro. O que acontece é que os livros na faculdade são super, hiper, mega caros e muitas vezes os professores facilitam nesse meio porque sabem que toda a gente está a trabalhar e não tem possibilidades para pagar a faculdade, quanto mais estar a comprar um livro que vocês vão usar durante 4, 5 meses. E por vezes não é só um livro, por vezes até são 2 livros e que vocês têm para um semestre, e então por vezes é complicado. E então os tutores facilitam, pelo menos na minha faculdade foi assim, eles facilitavam com PowerPoints, com fichas, se calhar com algum documento, mas com livros realmente há. Na minha biblioteca tinha livros para o meu curso, só que simplesmente os professores optaram por ser mais fácil até para nós estudantes, então não termos livro, mas sim, há livros na faculdade. Eu aí é que expliquei um bocadinho mal as coisas. Para resumir então, o primeiro semestre para mim foi um semestre até muito bom, foi um semestre em que eu conheci pessoas novas, foi um semestre em que me habituei e que realmente eu comecei a entrar no ritmo de faculdade, foi um semestre em que se calhar eu meio que senti que já estava na faculdade, já estava ingressada na faculdade. E foi bom até, apesar de janeiro ter sido um mês muito atribulado de muitas coisas e de muito stress, posso dizer que o semestre em si foi incrível, fantástico e eu gostei muito. Vamos então passar para o segundo semestre. Depois de eu acabar o primeiro semestre, então eu tive um mesinho de férias, eu não fui a exames, graças a Deus, mas depois então veio o segundo semestre. E o que eu posso dizer que o segundo semestre foi um semestre de muitas mudanças, tanto pessoais, tanto a nível da faculdade, foi um semestre de muita mudança. Basicamente neste semestre então eu tive as cadeiras de Formação Pessoal e Social de Educação para a Cidadania, Atividade de Exploração da História e do Património Cultural, Movimento de Música e Drama, Atividades de Observação e Exploração da Natureza, Jogos Matemáticos, Promoção da Saúde e Bem-Estar na Infância. Sem dúvida foram disciplinas que eu estava super ansiosa para ter, foram disciplinas que eu não tinha apanhado se calhar uma ou outra, mas de resto eram disciplinas novas e eu estava super ansiosa, visto que o primeiro semestre também acabou, assim de uma maneira assim um bocadinho mais estressante. Eu estava muito ansiosa para então ter um segundo semestre incrível. Sem dúvida, uma das frases que uma da minha professora que me acompanhou no primeiro semestre, também foi a minha professora do segundo semestre, disse é que o segundo semestre é o acumular do primeiro semestre. E eu na altura disse, como assim não? E realmente eu senti que sim, o segundo semestre para mim foi o acumular do primeiro semestre.
Em relação às aulas, este semestre foi um semestre super tranquilo para mim. Foi um semestre em que eu tive muita prática, ou seja, a maior parte das disciplinas eram de trabalhos, eu só tinha que fazer trabalhos. Claro que havia uma frequência ou outra em algumas disciplinas, mas de resto, pessoal, foi só trabalho. Mas independente disso, de ser só trabalhos, eu senti-me perdida no segundo semestre. Eu chegava às aulas, os professores davam os PowerPoints, como é óbvio, ou então davam aquele típico para fazer o trabalho, eu chegava e eu ficava, mas o que raio está a acontecer? Por mais que o professor falasse ou que tivesse a dizer a matéria, eu ficava perdida, parecia que não estava lá, parecia que eu não estava a aprender nada, ou seja, entrava e saía logo. E eu não sabia o que é que estava a acontecer comigo, mas realmente foi um semestre muito complicado em relação a isso, apesar de ser prático, mas foi um semestre que eu me senti muito perdida ali no meio de tudo. Em relação à avaliação, a avaliação foi completamente diferente aqui, porque eu já tive mais ou menos, em vez de ser se calhar, imaginem, 70% o valor da nota é da frequência, se calhar aqui tive, por exemplo, 50-50, ou seja, 50% da nota é do trabalho e 50% da nota é de frequência. Ou até, às vezes, o trabalho valia mais que a frequência, então para mim foi um bocadinho mais tranquilo na parte da avaliação. Em relação a expectativas versus realidades, acho que foi um semestre que as minhas realidades caíram todas. Principalmente porque eu tinha muita ideia que este semestre ia ser um semestre tranquilo, que ia ser um semestre que eu ia estar mais descansada, que eu ia conseguir, sei lá, aproveitar mais o semestre em si, e foi um semestre de muita tensão, muito stress. Vocês até acompanharam um bocado disso, vocês viram que eu desapareci um bocadinho aqui do YouTube devido a tudo, e foi um semestre que realmente eu não gostei, foi um semestre que para mim foi horrível. E eu posso falar que eu odiei este semestre, foi o semestre que eu odiei mais, malta, foi um semestre que me traumatizou de alguma maneira e eu não gostei de todo. Claro que também não posso dizer que a culpa foi toda da faculdade, porque não foi, também envolveu-se outros problemas pessoais, mas em si eu senti muito que o segundo semestre, principalmente, não sei se eram as aulas, se era a maneira que os professores estavam a dar, eu senti-me ali muito perdida. E em relação a trabalhos, testes, basicamente posso dizer que os trabalhos, dentro do possível, até que foram dentro de temas que eu já tinha se calhar falado alguma vez na vida, então foi mais ou menos fácil nesse sentido. E os testes eu posso dizer que eu sentia-me ali um bocadinho perdida e ficava ali um bocadinho desnorteada na questão de estudar, porque chegava a um ponto que eu chegava a casa, queria ir estudar ou tinha que ir estudar, e eu ficava um bocadinho perdida a dizer, ok, mas afinal o que é que vai sair? Eu não me lembro exatamente o que é que temos nas aulas. E atenção, malta, podia não ser... Atenção, malta, por mais que eu acho estivesse a falar, eu estava atenta nas aulas, por isso foi mesmo um semestre assim complicado. Em geral, eu posso falar que o primeiro ano foi um ano importante para mim, apesar de ter tido muitos baixos, principalmente muitos baixos. Foi um ano importante para mim, foi um ano em que eu cresci. Se vocês conseguirem ver os vídeos que eu entrei antes de estar na faculdade e mesmo o vlog que eu fiz na faculdade no início, com a pessoa que eu sou hoje em dia, vocês vão ver uma grande diferença, malta. Realmente foi um ano difícil, foi um ano complicado, não vou dizer que foi fácil porque não foi. Chegava a alturas em que eu queria desistir da faculdade e chegou mesmo a um ponto em que eu ia sair da faculdade, malta, eu não estou a brincar. Chegou a um ponto que eu disse à minha mãe que ia sair da faculdade, mas graças a ela eu consegui lutar e consegui até ao final. Foi um semestre, digamos, de habituação e de muita mudança, principalmente o segundo. Acho que, sem dúvida, a Elisa que era antes de entrar na faculdade era uma Elisa ingênua e insegura, com uma Elisa que hoje em dia, se calhar, se for preciso, enfrenta o que tiver que enfrentar e não desiste, por mais que seja complicado. O conselho que eu dou é que vocês tenham muita paciência, pessoal, a faculdade não é fácil. Vai ter maneiras que vocês vão querer desistir, vocês vão chorar do stress, mas tenham calma, tudo passa. Não é fácil, como é óbvio, vocês vão estar a passar por uma nova fase, novas pessoas, novas vivências, e realmente é um bocadinho complicado vocês estarem habituados se calhar a um ritmo e mudarem para outro. Mas tudo corre bem, eu estou, olha, intacta, pessoal, estou pronta para mais um ano. Sem dúvida, eu estive a ponto de desistir da faculdade, não vou ser mentirosa a dizer que não, porque já estive a ponto de desistir da faculdade, faltando um mês para terminar a faculdade, pessoal, vejam só como este ano foi atribulado. Mas sem dúvida não posso também criticar tudo, porque foi também um ano incrível, foi um ano em que eu conheci pessoas fantásticas, maravilhosas, que eu quero levar para a vida. Foi um ano em que eu entrei para as praxes também, eu tenho aqui vídeos sobre as praxes para quem quer entrar nas praxes, eu vou deixar aqui nos cards. Foi um ano também que eu senti uma grande mudança para mim, que foi fantástico, pessoal. Eu já estava a precisar dessa mudança e realmente acho que hoje em dia estou muito melhor do que eu estava antes. E estou só desejosa para ver como é que corre este ano, o próximo ano.
finalmente vamos para o segundo. Nem acredito que eu estou a dizer isso, malta, que vamos para o segundo ano de faculdade e vamos ver como é que corre. Eu espero muito que tenham-vos ajudado este vídeo de alguma maneira. Para todos os calores, eu só vos digo que tenham paciência, não vai ser fácil. Vai haver alturas que vocês vão querer atirar os livros contra a parede, vocês vão querer destruir os vossos trabalhos, vocês vão entrar em stresses, vocês vão pensar que aquilo não é o curso para vocês, que aquilo se calhar não é o vosso mundo, que vocês querem sair da faculdade. E pessoal, o que eu digo é, se vocês querem, lutem, insistam, não tenham medo de novos hábitos, de novas mudanças, é uma nova fase, aproveitem. E é isso, malta. Espero muito que este vídeo tenha ajudado de alguma maneira. Eu vou indo. Se vocês gostarem, cliquem no gostei. Subscrevam-se aqui em baixo para não perder os novos vídeos da nova série aqui do Back to School. E claro, não se esqueçam de comentar aqui em baixo quais as vossas expectativas, como é que foi o vosso ano de faculdade, para quem já teve. Eu quero saber tudo. E claro, não se esqueçam de seguir no Instagram para participarem em futuros vídeos e também para acompanharem as novidades. Por isso, pessoal, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!